Olá, começando mais um Prosa, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI, aqui na nossa The House de sempre. E hoje eu estou recebendo a Marê Samarra, famosa Marê. Isso. Né, Marê? E hoje a gente vai falar sobre como construir narrativas de sucesso, não é isso, Marê? É isso mesmo, como construir narrativas de sucesso. A Maria vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela, sobre como ela ajuda candidatos a construírem essa narrativa de sucesso. Mas eu queria que você se apresentasse num primeiro momento, te agradecer por ter aceito o convite de estar aqui conosco. E eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas, muitos profissionais a se recolocarem no mercado, a se venderem melhor, né? Então, exatamente. fica à vontade, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Legal demais, muito prazer, né? Que bom estar aqui, é uma honra. Eu adoro falar, então eu amo fazer parte aí de podcast, porque é a oportunidade que eu tenho de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, de compartilhar um pouquinho de tudo que eu já venho trazendo nas redes sociais, né? Para tantas pessoas. Mas eu sou a Marê, a famosa Marê, ganhei esse apelido em uma das experiências que eu passei e tenho muito carinho por ele. Sou psicóloga de formação, sou graduada em gestão de recursos humanos também, sou coach de carreira e já tem mais de 13 anos que eu atuo nessa área, ajudando aí profissionais a terem sucesso, né, no ambiente profissional, a se destacarem através de uma narrativa poderosa, a contarem a sua história. O que eu falo é que todo mundo tem uma história, a gente só tem que saber como contar para vender isso de forma assertiva para recrutadores e para pessoas que estão aí em busca de talentos, né, no mercado de trabalho. Então, há mais de 13 anos eu já faço isso, fiquei muito tempo dentro das organizações e agora resolvi expandir isso para o mundo e estou muito feliz assim, com o trabalho. E esse é o maior diferencial, né? Saber contar a história. Exatamente. Porque muitos contam, né? A gente conta histórias o tempo todo, mas saber como contar da melhor forma possível para se vender é que é o grande diferencial, né? Mas, Maria, me conta, como é que começou, de fato, isso, né? Você mencionou na sua fala agora há pouco que você já trabalhou em algumas organizações e hoje você empreende, né? Tem o seu próprio negócio. Isso. Enfim, como que foi essa trajetória e até chegar onde a gente está hoje? Legal demais, adoro essa pergunta. Eu construí uma trajetória bem sólida, assim, pelas empresas que eu passei, sabe? Passei por empresas globais e sempre fazendo recrutamento. Recrutei milhares de profissionais, mas também atuei muito no desenvolvimento de pessoas e de lideranças. Então, ajudava CEOs a entenderem como é que estava a estrutura do negócio, se a gente estava com as pessoas certas, nas cadeiras certas. E o que me levou a estar aqui nessa cadeira hoje, na minha empresa, como a Marê, né? Sabe quando você está dentro do ambiente organizacional, mas falta alguma coisa? Apesar de eu ter ali uma carreira bem sólida e podendo crescer muito, assumir posições bem desafiadoras, eu queria fazer mais, sabe? Eu queria ir além. Eu queria trabalhar com propósito. Muito se fala hoje de propósito, mas eu falo e é real, assim. Eu queria impactar mais vidas e eu não conseguia fazer isso dentro das empresas. Então, um dos principais... A gente sabe que existe uma limitação, né? Exato. Então, assim, o que me levou a estar onde eu estou hoje? Eu via muitos profissionais há muitos anos na mesma posição, sentados na mesma cadeira. E, às vezes, esse próprio profissional, ele não conseguia ver habilidades que ele tinha, habilidades maravilhosas. E ele, já por estar fazendo a mesma atividade há anos, estar sentado ali na mesma posição há tanto tempo, ele não conseguia mais enxergar habilidades que ele tinha. E eu senti o desejo de virar para ele e falar, bora fazer acontecer? Bora mudar esse cenário? E muitas vezes, na posição que eu ocupava dentro das empresas, eu não podia falar isso. Muitas vezes eu falava tentando levar ele para um outro patamar da empresa, mas a gente sabe que nem sempre ele vai conseguir crescer lá, né? Então, eu tinha muito esse desejo de fazer a pessoa enxergar que ela podia ir além, que ela podia contar uma história para o mundo e que, às vezes, eu estando na posição que eu estava, não conseguia. E um outro fator também que me fez... chegar onde eu estou hoje, assim, eu via que eu tinha uma orientação para resultado muito grande, assim, sabe? Fazia as coisas acontecerem. Eu dava muito treinamento e eu ensinava muitas pessoas, eu me conectava muito com o indivíduo através disso. Eu via o quanto que ensinar ele a se desenvolver, a buscar autoconhecimento, a galgar novos patamares dentro da empresa, gerava conexão. Eu falei, gente, eu preciso levar isso para o mundo, sabe? Aqui dentro não tá cabendo mais, assim. Me parece alguém que conhece, executora comunicadora. Exatamente.
E aí, assim, eu precisava transbordar isso, sabe? Sim. Então, foi isso que me fez, assim, querer... o olhar que eu tinha para muitas pessoas que estavam dentro das empresas, nesses mais de 13 anos, e que eu falava, pô, você tem que ir pro mundo, entendeu? Assim, eu vejo que você tem potencial demais, você tá aqui, travado. E eu não podia falar de forma aberta, assim. E às vezes eu já tinha tentado tudo para aquela pessoa crescer lá dentro e eu via que não ia acontecer, não ia funcionar. E por ver que eu tinha muita orientação para resultado e que eu gerava muita conexão com o indivíduo quando a gente estava ali na troca, na conversa, no 1 a 1. E aí hoje eu me sinto potente, assim, sabe? Sabe quando você ama o que você faz? É real, assim. Eu amo o que eu faço, eu amo quando eu estou ali orientando um profissional e que eu vejo que o olhinho dele brilha quando eu mostro que o currículo dele estava péssimo e que agora ele está com uma narrativa muito bem estruturada para ir para o mercado, sabe? Sei. E essa é a graça de empreender também, né? Porque, assim, querendo ou não, por mais... vou chamar de mente aberta a empresa seja, existe um teto. Né? Não dá para passar daquilo. Existe. E, assim, óbvio, tudo tem o seu lugar, né? O CLT é importante e tem pessoas que se adequam ali dentro e aquilo é o ideal de sucesso. Mas o empreendedorismo pulsa o meu coração exatamente por esses pontos que você trouxe. Porque, basicamente, o céu é o limite. Sim, né? Sim, e se você for muito ousado, você ainda passa. Exatamente. Depende muito exclusivamente de você, né? Porque, assim, principalmente pessoas com o nosso perfil são muito criativas. Então, assim, você pode pensar em 1001 produtos, 1001 soluções, você pode explorar muita coisa, né? Exatamente. Mas hoje eu vejo assim, é o que você falou. Tem pessoas que querem estar dentro do CLT. E tá tudo certo, entendeu? Nem todo mundo vai ter perfil para empreender. Exatamente. Né? E hoje eu ajudo essas pessoas a estarem dentro do CLT, mas se sentirem potentes, mesmo não empreendendo, sabe? Não estando há anos na mesma posição, não estando há anos sentada na mesma cadeira e não conseguindo performar, ou não conseguindo gerar resultado, ou não conseguindo reconhecer que ela tem habilidades que poderiam levar ela para patamares melhores, assim. Hoje, engraçado, eu empreendo, mas eu tenho um foco muito grande ali em profissionais que estão dentro das empresas porque eu quero fazer eles voarem, mesmo dentro das empresas. A gente sabe que tem um teto, mas talvez ele não está conseguindo avançar nem chegar nada nesse teto, dentro de onde ele está. Então, por isso que hoje eu tento fazer ele evoluir, ele enxergar que ele tem habilidades que pode fazer ele voar, sabe? E quando foi que você percebeu isso? Assim, nossa, cara, eu tô vendo aqui que esses profissionais realmente têm dificuldade em se vender. Que essa narrativa não está bem estruturada. Como que foi que você percebeu? Em que momento isso? Então, eu sempre tive um trabalho muito de 1 a 1 dentro das empresas, né? De sentar, de conversar. Eu atuei muito como recrutadora, mas eu também tive uma posição que chamava HR Business Partner dentro das organizações. Eu era literalmente parceira de negócios. Então, muitos profissionais me procuravam. Por quê? Porque queriam falar com a Maré. E queriam que eu ajudasse eles a crescerem dentro das empresas. Então, eu começava a ver que eles tinham dificuldade. Você virou referência, né? Sim. E eu começava a ver que eles tinham dificuldade de crescer na própria empresa, porque não sabiam se vender lá. Quem dirá para o mundo? Quem dirá para o mercado? Se dentro da própria empresa eles não conseguem se vender num ambiente que eles têm líderes que conhecem o trabalho deles, eles sabem o que eles têm que entregar, quem dirá para o mercado, sabe? E aí, e sem contar, né, que eu também, com a minha experiência aí de recrutar milhares de profissionais, eu vi assim, meu Deus, as pessoas precisam aprender a construir uma narrativa mais positiva no currículo. Então, muito diferente hoje, assim. Hoje a gente vê diversas consultoras de recolocação no mercado de trabalho. Mas eu prezo muito por construir uma narrativa poderosa. É isso que eu vendo hoje. Não é simplesmente... As pessoas chegam e falam, Maria, você altera meu currículo para mim? Não. Porque eu quero te ensinar a ter uma narrativa poderosa, entendeu? Não é simplesmente pegar o seu currículo e colocar ele num padrão perfeito de mercado. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero que a pessoa entenda o que ela tem de positivo, como é que a gente vai transcrever isso para o documento, como que ela vai vender isso num momento de entrevista de emprego. Então, foi nesse momento, nas trocas que eu tinha dentro das empresas, que eu atendi milhares, assim, eu atendia centenas de líderes e milhares de profissionais. Já atendi estruturas com mais de 7.000 profissionais. Nossa. Não atendia 7.000 profissionais individualmente, mas todo dia eu estava atendendo ali num a um ou outro.
E eu recrutei milhares de profissionais também, assim. E até hoje, eu tenho uma empresa, hoje, né? Me posiciono muito como consultora e mentora de carreiras, mas eu tenho uma empresa também que presta serviço para microempresas, né? Empresas pequenas. Porque eu tento casar meus propósitos assim. Eu ajudo o profissional que está no mercado a conseguir se recolocar e empresas pequenas que não têm RH a conseguir receber esses profissionais de forma mais satisfatória. Então, hoje eu atendo só empresas pequenas. Então, eu faço muito processo seletivo ainda e eu vejo. Esses dias eu estava fazendo um processo seletivo para um escritório de advocacia. Eu triei, eu e minha equipe, né? 854 currículos. Nossa! Sabe quantos? É muita coisa! 854 currículos. Sabe quantos que a gente conseguiu seguir para entrevista? 50, uma média de 50. Por quê? Porque os currículos não se vendem. As pessoas não sabem contar a história delas no currículo. E aí, então, eu já vou puxar um gancho, já que a gente entrou nesse assunto específico de currículo. Quais são os maiores erros que esses profissionais cometem? E aí, se você quiser falar de LinkedIn também, dentro desses erros, porque eu sei que você também é especialista no LinkedIn. O que acontece? É ótima essa pergunta, porque a gente tem que entender que o currículo e o LinkedIn são ferramentas diferentes. O currículo ele é a base para o seu LinkedIn, com toda certeza. Mas o currículo, ele é como se fosse a sua identidade no mercado profissional. Ele vai abrir as portas para que você siga para outras etapas do processo seletivo. Sim. O LinkedIn, ele é o seu perfil profissional. Você tem que estar nele. Quem está empreendendo, quem está no mercado de trabalho precisa estar no LinkedIn. A gente está falando, gente, da maior rede profissional do mundo. Sim. Todo mundo tem que estar lá. Só que o currículo ele é a base para o LinkedIn, principalmente para quem está buscando emprego ou para quem está empregado. O que eu percebo que são desafios dos profissionais hoje ao tentarem estruturar um currículo? Primeiro, eles não buscam, de fato, vender a história deles. Eles transcrevem o que eles já fizeram ao longo da trajetória deles para o currículo. Então, eles vão, de fato, jogando ali as experiências, jogando ali as empresas pelas quais eles passaram. Eles não tentam contar uma história. Eles não tentam mostrar para as pessoas que vão ler se eles cresceram dentro daquela empresa, o que eles aprenderam dentro daquela empresa, quais resultados que eles geraram dentro daquela empresa. Então, hoje, uma falha muito grande que tem a gente pega currículo que não desperta interesse em quem está do outro lado de ler, de chamar para uma entrevista. Não me desperta o interesse. Eu olho para aquele currículo e tá, mas o que essa pessoa já fez? Sempre eu faço muita live, né? Quando eu faço live, eu falo, gente, se a empresa quer te contratar, é porque ela quer resolver um problema. Qual problema que você já resolveu? Ela precisa ver no seu currículo que você já fez isso. Não, a gente tem que entrevistar tantos candidatos, a gente não vai querer perder tempo com aquele candidato que não vendeu no currículo dele, que ele sabe resolver o problema que eu estou buscando. Então, a primeira falha que eu vejo é essa. As pessoas jogam as informações dentro do currículo. A gente tem que parar de jogar e a gente tem que vender. O processo seletivo é um processo de venda e começa desde a estruturação do currículo. As pessoas não escrevem um resumo, sabe? O currículo ele tem um campo de resumo que ali, o resumo ele tem que ter umas 8 linhas. É ali que você tem que, quando a pessoa lê, o recrutado lê seu currículo, ou um líder de uma área técnica lê seu currículo, ele tem que falar, é essa pessoa que eu quero. Às vezes, ele não vai nem querer descer nas experiências, porque o seu resumo de 8 linhas já se vendeu. Ele já bateu o olho e falou, é essa pessoa que eu preciso. As pessoas não sabem construir esse resumo, não tem uma narrativa poderosa no resumo, sabe? E, por fim, não tem estratégia. As pessoas não trabalham com estratégia para estruturar o currículo. O que é estratégia? Entender o que as vagas que eu estou me candidatando pedem. Quais são as palavras-chave que tem no mercado para essas vagas? Né? Quais são as habilidades técnicas que as vagas que eu me candidato procuram, que eu preciso mostrar no meu currículo que eu tenho? Então, eu diria que é isso, assim, você parar de jogar informações no currículo e trabalhar com estratégia. Escrever a sua história de forma poderosa, entendeu? Não é à toa que a gente fala sobre storytelling o tempo todo, né? Que é literalmente saber contar a sua história, né? Mas e nas entrevistas de emprego? Boa. Boa. Porque tem a parte da entrevista também, né? Que é a maior, assim, eu falo que é a maior tensão, assim, dos profissionais, sabe? Só que, o que eu queria? Que todos... Ai, como eu queria que todas as pessoas que passam por mim entendessem. Começa no currículo. Começa... porque senão você não é nem chamado para entrevista. Você não chega, né? A não ser que for um QI muito forte, que indica que a pessoa não vai querer nem ver seu currículo, né? Que acontece, pode acontecer. Claro, a gente sabe o que acontece. Mas vamos lá. Quando eu tava até vindo para cá, eu tava lembrando de um post que eu compartilhei esses dias
da Cristina Junqueira, uma executiva muito... Fundadora do Nubank. Isso, adoro ela. Fantástica. Amo ela. E aí, o que ela falou sobre entrevista de emprego? Ela usou exatamente essa palavra que eu vou usar aqui. Tem que morder a mesa. O que ela quis dizer com isso? Ela não contrata quem não demonstra que quer, quem não tem vontade. Eu acho que o grande segredo da entrevista de emprego, para mim, tem 2, tá? Mas o primeiro, você precisa ter brilho nos olhos. Você precisa demonstrar que você quer. Para que a pessoa vai te contratar? Não é, e assim, gente, não é só para entrevista de emprego. CLT também não, para sociedade, para qualquer coisa. Você tem que demonstrar que você quer. E aí, pegando o gancho disso, eu fiz um post no LinkedIn esses dias que viralizou. Porque eu comecei com a seguinte pergunta. Você quer realmente um emprego? E a minha grande audiência lá são pessoas que estão procurando emprego. As pessoas se revoltaram, assim, sabe? Alguns sim, outros não. Ai, eu vou ter que ir no LinkedIn Vai ver lá. esse post que eu não vi ainda. Vai lá. Eu coloquei assim, você quer realmente um emprego? Porque nesse dia eu tinha tentado falar assim, com uns 30 candidatos. E eu recebi muitas respostas do tipo assim... Olha, eu tô indo pra academia agora, eu não posso falar, você me liga depois? Olha, você pode me mandar as informações pelo WhatsApp? A questão aqui não é a pessoa não poder falar. Eu entendo que a vida não gira em torno de você ser atendido na hora que você quer. E não é também a pessoa não poder querer que você mande as informações pelo WhatsApp, gente. O mundo evoluiu, eu sempre mando. Só que as pessoas não entenderam isso na hora que eu fiz o post. O que eu quis dizer aqui é que ela tem que demonstrar vontade, ela tem que demonstrar que quer. Em vez da pessoa responder assim, olha, eu não posso falar agora porque eu estou indo para academia, por que ela não responde assim, ei, Maressa, tudo bem? Que legal o seu contato, eu tenho muito interesse na oportunidade, mas nesse momento eu não estou podendo falar, esse é seu WhatsApp, eu posso te chamar assim que eu estiver disponível? Acabou. Acabou, eu já me apaixonei por aquela pessoa. Exatamente. Entendeu? O que eu quis dizer é isso. Se venda na entrevista de triagem. Porque isso é uma entrevista de triagem. É uma entrevista. Eu estou ligando para o candidato para entender se ele tem o que eu preciso, senão eu não vou nem seguir com ele numa entrevista de competências, que a gente chama, que é uma entrevista mais aprofundada. Então, foi isso que eu tentei mostrar no LinkedIn. Inclusive, eu vou pegar esse corte aqui e eu vou compartilhar no meu LinkedIn, entendeu? Pra mostrar. Gente, eu não quis dizer que é um problema você não poder responder o recrutador, você querer passar as informações pelo WhatsApp, não. A questão é que você precisa mostrar que você quer. Em vez de você responder pro recrutador, olha, eu tô indo pra academia, eu não posso falar agora. Oi, Maressa, tudo bem? Nossa, eu tenho muito interesse. Realmente eu me candidatei para essa vaga, porque se eu tô ligando é porque você se candidatou. Mas eu não posso falar agora, mas esse é seu WhatsApp, eu posso te chamar? E chama, entendeu? Então, assim, entrevista. Se venda, demonstra brilho nos olhos, demonstra que você quer, demonstra vontade, demonstra energia. Quantos parecer técnico, porque quando a gente termina uma entrevista, a gente faz um parecer. Eu colocava, falta energia, não demonstrou o que quer. E aí, não sigo com o profissional. Então, demonstra que você quer. E o segundo, maior, venda resultados. Processo seletivo, processo seletivo é um processo de venda e você é o produto. Você é o produto. Fato. Muito bom. É igual eu vendo o meu produto, que é ajudar as pessoas a se recolocarem. Se eu não acreditar, eu vou conseguir vender? De jeito nenhum. Se você não acredita no seu próprio produto, Você não vende. quem vai acreditar, né? Exatamente. Então, assim, processo seletivo é um processo de venda. E você que está no processo seletivo é o produto. Você tem que se vender. Agora, Marê, vou te trazer uma provocação, tá? Que é uma inquietude que existe dentro de mim. Bom, eu empreendo há muitos anos, então tem muitos anos que eu não sei o que é fazer uma entrevista, né? Passar por esse processo seletivo. Mas o que me traz, de fato, uma inquietude? A forma como esse processo é conduzido no sentido de... e vai muito de encontro ao que você mencionou, desse brilho nos olhos. Não sei se ainda é feito dessa forma, eu não participo muito dessa parte de RH, né, de contratação. Mas me passa uma ideia de que vai muito ali pelas habilidades técnicas dessa contratação. Está sempre com foco muito ali. Essa inquietação me vem do fato de que eu acho que a gente precisa conseguir contratar essas pessoas, de fato, pelo brilho nos olhos que você está mencionando, sabe? Sim. Não sei se o processo continua da mesma forma, mas
da época em que eu ainda era CLT e passava por esses processos seletivos, me passava essa ideia, sabe? Que se eu não for tão boa assim em habilidades técnicas, se eu não tiver a pós-graduação de não sei do que das quantas, eu não tenho nem chance nem de começar a entrar no processo. Sim. Sabe? E eu acho isso uma falha grotesca. Uhum. Porque tem até... Eu já mencionei isso aqui. Eu tenho um treinamento baseado no padrão Disney. Então, é algo que eu estudo muito. E existe um case dentro da Disney de um senhorzinho que ele foi contratado sem aptidão técnica nenhuma, mas o cara era brilhante. Por quê? Por causa do brilho nos olhos. Sim. A vontade de fazer, ele queria estar ali. Sim. Sabe? E eu acho que, às vezes, a gente peca muito nesse ponto de procurar só habilidades técnicas e que, no fundo, eu acho que são ensináveis e pecar em olhar para esse brilho nos olhos que você mencionou, sabe? Sim. Então, eu queria te trazer essa provocação e entender o que você pensa sobre isso. Ótimo. Ótima provocação, que eu amo falar isso e defender isso, assim, sabe? Eu sou muito de me posicionar, e às vezes isso dá uns gritinhos nas mas redes, isso é sabe? ótimo. Mas eu gosto. Vamos lá. Um processo seletivo, ele sempre vai avaliar 2 pilares. Ele vai avaliar competências comportamentais e competências técnicas. É o famoso soft e hard skills. Sempre vai avaliar. De fato, existem algumas posições que a gente não pode seguir com a contratação sem ele ter o mínimo necessário de técnica. Sim. Não tem jeito, senão a gente não vai conseguir alcançar os objetivos organizacionais da empresa. Quando a gente fala de empresa, não tem jeito, a gente está contratando para gerar resultado. Sim, com certeza. Né? Então, isso tem que ser avaliado e sempre vai ser avaliado, tá? Agora, eu sou muito defensora, essa é a opinião da Maré, da gente dar oportunidades para quem tem fortes skills comportamentais e desenvolver a técnica. Não sei se você já ouviu falar do famoso CHA, que é um combo de competências, habilidades e atitudes. O que é competências, habilidades e atitudes? Quer dizer, conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos, ele representa ali, mais ou menos, 15% da pirâmide. Habilidades representa 25% da pirâmide. E a atitude, que é o fazer acontecer, representa o resto, representa tipo 60%. Uhum. Então, quando a pessoa tem a atitude, que é o fazer acontecer, ela desenvolve o conhecimento e a habilidade. Então, se ela tem comportamento, muito possivelmente, se ela correr atrás do conhecimento, ela vai desenvolver o conhecimento. E se ela começar a praticar, ela vai desenvolver a habilidade. Depende dela. Mas, de fato, existem posições que não tem como a gente seguir sem a técnica. Ela tem que ser avaliada, tá? Agora, eu atendo muito profissionais que querem fazer transição de carreira. Maria, eu atuei durante muitos anos dentro de um mercado e agora eu quero ir para outro. O que a gente tem que fazer? Aí vem a narrativa poderosa. A gente tem que pegar tudo que você fez ao longo da sua trajetória, a gente tem que aprofundar e estudar para ver o que a gente consegue aproveitar para vender isso como técnica. Porque tem alguma coisa. Sim. A gente vai conseguir correlacionar. Então, assim, às vezes você não tem 100% das técnicas que são solicitadas. Mas se você tiver 70%, você vai com tudo. E você vai vender aquilo para aquela posição. Entendeu? Então, assim, também não adianta você sair se candidatando para vagas que você não tem pelo menos 70% da técnica que é solicitada. Sabe por quê? Senão vai ficar pesado demais para você. Você não vai dar conta de carregar. Você vai se frustrar. Então, por isso que habilidades técnicas têm que ser avaliado. Senão você não dá conta de entregar o que é solicitado. Mas, sim, eu acho que é muito importante, quando possível, dependendo da posição, a gente focar em habilidades comportamentais, porque é muito mais fácil de desenvolver a técnica do que comportamento. Tá? Inclusive, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, porque estudos comprovam que profissionais de mais alto gabarito técnico são desligados porque falta habilidade comportamental. Exato, né? Total. Ontem um potencial cliente me chamou no WhatsApp e ele queria que eu ajudasse ele, a empresa pequena, que é o meu foco, a estruturar o time de vendas dele. E aí eu perguntei qual era o valor de salário que ele ia pagar, porque eu trabalho com um X, né, de salário. E eu falei, olha, eu não... E isso é real. Eu falei com ele, olha, eu não faço processo seletivo para esse valor de salário, mas teve um ponto na sua fala que me chamou a atenção e eu estou querendo fechar o projeto com você,
Por isso, ele falou assim, não precisa ter experiência. Eu amei isso. Porque, tipo assim, vai de Dando encontro que eu acredito, assim. Cara, vamos dar oportunidade para quem não tem experiência. Porque, às vezes, vamos focar em habilidades comportamentais, que às vezes a gente vai achar alguém que é espetacular e vai ser seu melhor vendedor. Mas se você ficar procurando só gente que tem... Às vezes é necessário, mas nesse momento a sua empresa consegue trazer um profissional juninho de mercado? Se conseguir, vamos tentar fazer algo diferente? Então, a gente tem que entender o momento da empresa. Dependendo, não tem jeito. A técnica é necessária. Mas sempre que possível, eu acho que a gente tem que se permitir dar oportunidades para quem tem brilho nos olhos, para quem tem comportamento. Mas eu não posso te falar que vai ser sempre assim. Depende muito da vaga, da posição, da empresa. Sim. E realmente é necessário avaliar a técnica na grande maioria dos cenários, sabe? Mari, por que você acha que naturalmente é tão difícil a gente se vender? E assim, tanto no currículo, quanto no momento da entrevista. Por que tem esse bloqueio, se é que eu posso chamar assim? Sim. Sabe por quê? Assim, vou te responder, falta autoconhecimento das pessoas. Nossa, cara, fantástico. Falta as pessoas se conhecerem. Eu vejo isso, assim, no dia a dia, nos atendimentos que eu faço. As pessoas não se conhecem. As pessoas não sabem o que elas querem, onde elas querem chegar. O que elas gostam. O que elas gostam, quanto elas querem ganhar. As pessoas vão para um processo seletivo sem saber quanto que elas querem ganhar. Aí vão aceitando qualquer coisa. Aí, no final, não dá certo, volta para o mercado de novo, porque não sabe o que quer. Não se conhece, não sabe quais são suas fortalezas, quais são seus pontos de desenvolvimento. Então, primeira coisa que eu acho que falta, autoconhecimento. As pessoas precisam se conhecer. As pessoas precisam entender o que elas querem, onde elas querem chegar, o que elas buscam. Segundo, depois que você se conhece, aí você passa a ter autoconfiança. Aí você vai conseguir se vender. Eu faço simulação de entrevista com candidatos. E eu pego candidatos, assim, com muito know-how de mercado, experiência maravilhosa, mas eles não sabem se vender. Por quê? Porque falta autoconfiança, eles acham que eles não são bons. Principalmente quando eu pego profissionais que ficaram, 12, 15 anos na mesma empresa, eles não acreditam neles. Eles acham que não existe mercado para eles mais, que acabou. Que a vida deles foi dentro daquela empresa e é somente lá que ele vai ser visto, que ele vai ser remunerado, que ele vai conseguir crescer. Existe um bloqueio. Mas eu acho que, principalmente em pessoas mais velhas, isso já é meio... não sei se eu posso usar a palavra crença, né? Mas, por exemplo, os meus pais, né? Acho que eles tinham muito essa ideia, né? De, eu vou... Primeiro era concurso, né? Tudo era concurso. Girava em torno de concurso. Fora do concurso não tinha vida. Mas, para além disso, eu preciso entrar nessa empresa e morrer lá dentro. Exato. Né? Mas hoje mudou, né? Hoje já não tem bastante. Esse viés. E aí, sabe o que eu vejo que me dói, assim? Eu vejo que profissionais que estão aí com mais de 50 anos, eles sofrem muito. Muito. Eles têm muito medo do etarismo, que é praticado no mercado. Sim. Tem jeito. Está diminuindo cada vez mais? Está diminuindo, mas ainda existe. Até porque falta profissionais no mercado, né? Então, se a gente não começar a olhar para essas pessoas 50 mais, 60 mais, que hoje em dia, até pela expectativa de vida, estão em plena vida ainda, né? Exato. A gente não vai ter profissional para trabalhar, não né? vai. E assim, a gente sabe que a geração Z aí, ela tá assim, que as coisas para agora, né? É desafiador lidar também. Cara, e assim, eu acho que falta muita política pública também em relação a isso, sabe, Maria? Eu não vejo uma preocupação do Estado de olhar para esse lado. Por quê? Muitos vão para a criminalidade e morrem. Então, a gente tem um índice de jovens morrendo muito cedo, né? Jovens, enfim. Sim. O restante dos jovens que sobraram estão na era da tecnologia, que não é algo negativo, tá, gente? Eu sou extremamente adepta da tecnologia, eu amo tecnologia. A questão não é essa, mas eu acho que falta trabalhar melhor essa tecnologia com essas crianças e com esses jovens, porque a gente está vendendo uma falsa ideia de que a gente não precisa mais de esforço na vida, de trabalho na vida e de que o dinheiro vem fácil por causa dessas tecnologias. Gente, não existe resultado sem esforço. Resultado positivo, sabe? Assim, não existe. O trabalho edifica, ele continua edificando. Isso, sabe? Isso ainda é real. E sabe o que eu acho que é o problema? É porque, assim, a gente vê resultado na internet. E os resultados da internet, desculpa, eles são gritantes.
E aí eu acho que passa uma falsa sensação de que não são minoria. E de que, na verdade, são a maioria. Mas, na verdade, não. Essas pessoas que realmente cresceram só com a internet, sem estudo nenhum, simplesmente viralizaram, gente, eles são uma fração É a minoria. minúscula do todo. Isso aí. É isso aí. Só que eles são gritantes. Eles viram referência para muita gente, né? Para muita meninada que tá vindo agora. E assim, a gente não vê os bastidores também, né? Exatamente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu me inspiro muito. E aí, ela, assim, super famosa, assim, já. E ela falou, cara, eu vou no 1 a 1 para ganhar meus clientes. A gente acha que não, mas existe um trabalho intenso ali nos bastidores também. Só que a gente não vê os bastidores, né? Na maioria das vezes ninguém fala, né? Mostra só o glamour. E A gente estava comentando sobre isso aqui agora, nos bastidores, literalmente, gente. Sobre a questão de empreender sendo mãe, né? A gente estava comentando sobre isso aqui há poucos minutos atrás. Eu não vou lá para a internet chorar e falar, hoje tá um dia muito difícil, minha filha tá doente. Cara, quem que faz isso? Exato. É isso. E aí, assim, pegando esse gancho, né, de 50 a mais, eu tenho um case tão legal. Teve um profissional que ele passou pela minha consultoria e ele usou uma frase quando ele tem 68 anos. Quando ele conseguiu o emprego... Ah, que lindo. Ele eu falou me emociono. assim, eu também. Eu postei, vai lá no meu LinkedIn, tá tudo lá. Porque eu sou de postar tudo, entendeu? Ai, não puxa minha orelha, não. Não. Meu LinkedIn tá precisando de uma maré na vida. Não. Vou puxar. Tá Você abandonado, tem que tá lá. cara. Você tem que tá lá. Eu sei. Sabe? Mas eu preciso me organizar melhor. Porque são muitos pratinhos para equilibrar, sabe? Eu sei. Mas é importante, tá? Independente, assim. E é mesmo, tá, gente? Muito importante. Falar de novo, LinkedIn, se você está empreendendo, se você quer empregos melhores, é a maior rede profissional do mundo, planeta. Tem que estar lá. Esse meu aluno, né, ele tem 68 anos e ele me mandou um áudio assim, no dia que ele conseguiu um emprego. Mari, sabe qual que foi a minha melhor sensação? Olha que lindo. Chegar em casa de uniforme e minha filha ver. Ai, gente, como é que você se emociona com um negócio desse? Ele falou, foi chegar em casa de uniforme e minha filha ver. O uniforme, pra mim, representa muito. Você não vai escutar isso da geração atual. Entendeu? Eles não sabem nem o que é uniforme. E tá tudo bem também, mas é isso. Tem empresas que ainda são abertas para essas pessoas. Para a geração 60 mais, entendeu? E que bom, e que bom. Então, que bom também eu ter a oportunidade de falar isso aqui, porque muitos profissionais... Eu recebo muito essa pergunta. Maria, você acha que tem espaço para quem tem mais de 50 anos? Você acha que ainda tem etarismo? Ainda tem. Não vou virar aqui para vocês falar, não, o etarismo acabou, ainda tem, mas ele está diminuindo cada vez mais. Mas eu vou voltar mais uma vez para aquilo que eu defendo. Fale a sua idade, sabe por quê? A sua idade conta a sua história. E eu sei que você tem história para contar, você só tem que saber como contar. Você só tem que saber ter uma narrativa poderosa. Mas eu tenho certeza, e isso eu falo para qualquer um. Às vezes chegam pessoas para minha consultoria, tipo, tem 23 anos e a pessoa tem uma história fantástica já, porque teve mais oportunidades também. Já fez intercâmbio, já está formando numa graduação. Eu falei, cara, coloca a sua idade. E quem tem 60 também, coloca a sua idade. Você não tem que ter vergonha da sua idade. E sabe por quê? Se uma empresa não te quer pela sua idade, que bom que ela já vai ver sua idade no currículo e já vai te desclassificar na primeira etapa, para nem te fazer ir lá, perder tempo, participar de um processo que depois ela vai te desclassificar após a idade. Então, assim, eu sou muito a favor. É outro posicionamento que eu me posiciono, assim, muito fortemente nas redes sociais. Eu sei que tem muita gente que vai contra, mas é o meu posicionamento, é o posicionamento da Marê. Eu acho que a gente tem que colocar a idade. Mas você tem que saber contar a sua história. Entendeu? Isso aí. E aí, então, já vamos criar um gancho aqui para fazer você brilhar neste momento. Bora! Você desenvolveu o seu método próprio para ensinar esses profissionais a contarem da melhor forma possível as suas histórias e criarem essa narrativa de sucesso. Conta pra gente desse método. Conto, meu método, meu xodó. Vai salvar a vida de todo mundo aí agora. Vai salvar. Eu tenho... E vai salvar, mas assim, o meu método exige que o outro faça parte dele. Sabe por quê? Porque não existe nada nessa vida que você vai ter sem você fazer sua parte. Olha a importância do autoconhecimento, a importância da autorresponsabilização. Você entender que você precisa colocar ação também. O meu método, ele chama RCP. O que ele trabalha? Realinhamento, conexão e prática. Por que realinhamento? Porque a gente precisa realinhar. Realinhar o que você quer. Sabe? Até hoje,
Geralmente, quando as pessoas... Eu não pego quem está no início de carreira. Geralmente, as pessoas chegam até... O processo comigo, tipo assim, já passaram por empresas, já não sabem o que querem, ou então querem se reposicionar. Mas o que você quer? Então, a gente realinha. A gente realinha o que ele já viveu com o que ele quer daqui para frente. Só que a gente não realinha por si só, a gente conecta com a história dele. A história dele tem valor. Eu tenho certeza que a história dele tem valor. Então, a gente vai entender, eu escuto a história dessa pessoa nos mínimos detalhes, entendeu? A minha mentoria eu pego na mão mesmo. Eu tenho também programas que são em grupos, mas que também eu ensino tudo, como você olhar para sua história. Mas eu escuto para eu entender o que eu posso tirar dessa história que vai fazer. Foi legal que esses dias eu estava atendendo uma profissional, ela falou, nossa, Marissa, eu tive uma experiência que tem nada a ver. Eu acho que eu vou tirar do meu currículo. Aí eu virei para ela e falei assim, me conta a experiência. Aí ela contou que ela tinha atuado, que ela era tão boa vendedora que ela foi convidada para atuar na área técnica de TI. Só que ela falou que ela acha que essa área técnica de TI prejudica. Ela falei, cara, olha como que você pode vender essa história. Você vai vender isso numa entrevista. Você vai falar, olha, eu passei muito rapidamente por uma área técnica de TI. Por quê? Porque eu era tão boa vendedora, eu vendia tão bem produtos técnicos, que eu fui convidada a me tornar especialista dentro de uma área técnica. Só que, não acabou por isso, só que eu entendi que eu não queria ser técnica, eu queria era vender mesmo. Óbvio, ela ainda fortalece o que ela quer, porque ela está buscando. Exatamente. Mas a pessoa não sabe, ela não olha para a história dela com carinho. Então, vamos conectar? Vamos conectar o que você busca, que a gente realinhou com a sua história. E depois vamos praticar, porque sem a prática você não vai chegar onde você quer. Então, meu método é realinhamento, conexão e prática. Eu vou te ajudar a realinhar, a conectar com o que você já fez, mas você tem que colocar em prática tudo que eu vou te ensinar. E aí, gera impacto. Eu tenho uma média, assim, dos profissionais que já passaram por mim, 80% já se recolocaram, já se reposicionaram. Mas tem 20% que não. Sabe por quê? Porque eles não fazem o que eu ensino que tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Aí não é mágica, né? Não. Tem que fazer. Eu ensino. Como que você vai começar a se posicionar no LinkedIn? Você tem que fazer conexão. Você tem que buscar vaga. Se a pessoa não faz, não adianta. Eu dei clareza para ela, a gente realinhou, a gente conectou, mas se ela não coloca em prática, as coisas não vão acontecer. E que dica que você daria, Mari, para a gente ser prático assim e trazer de fato um pontapé inicial para uma mudança? Que dica você daria para esses profissionais que estão nos vendo e nos ouvindo aqui, para de fato começar a criar uma narrativa de sucesso, se destacar, ter uma virada e além de te procurar e fazer sua mentoria? Tá. Primeira dica que eu daria é: não procure uma consultoria de recolocação de carreira só quando você está desempregado. Esse é o principal erro. As pessoas deixam para dar um pontapé inicial na carreira delas quando o desemprego bateu na porta. Não! Gente, empregabilidade é se manter empregado, é se manter sendo desejado pelas empresas. Como é que você vai fazer isso? Você precisa começar a cuidar da sua empregabilidade já. Assim, você não precisa contratar uma mentoria caríssima. Tem tantos cursos aí que podem já te dar clareza. O que é um currículo estratégico, o que é um LinkedIn estratégico, como se vender através de uma entrevista de emprego, sabe? Então, primeiro, não procure cuidar da sua empregabilidade só quando você está desempregado, porque aí fica muito mais difícil. Você está com a autoconfiança baixa, você fica se questionando 1000 vezes por que você foi demitido, você quer procurar respostas do porquê alguma coisa aconteceu. Às vezes tem uma urgência também, né? Pela questão do dinheiro. Às vezes tem uma urgência e sai aceitando qualquer coisa. Então, primeira dica de ouro, assim, procure cuidar da sua empregabilidade quando você está trabalhando. E aí, forma prática para você fazer isso, né? Entender o que o mercado busca hoje em dia, tanto em questões de currículo, LinkedIn e entrevista de emprego, e estar dentro do LinkedIn. Estar dentro do LinkedIn postando a sua trajetória profissional. O que você faz? Quais resultados você já gerou? Teve um reconhecimento? Tira uma foto, vai lá e faz um post no LinkedIn. Um profissional me procurou esses dias e falou assim: eu fiquei 16 anos ainda na mesma empresa, eu sou uma folha em branco, ninguém sabe o que eu fiz. Só o meu ex-líder. E agora? Falei, e agora? Por que você não usou seu LinkedIn? E agora, como é que a gente vai contar 16 anos de história? Vamos recomeçar. Mas você tem a chance de fazer isso agora. Para tudo que você está fazendo. Começa a pensar como é que está seu LinkedIn. Vai lá para o LinkedIn, faz um conteúdo por semana, falando qual case de sucesso você teve naquela semana dentro da sua empresa, sabe? Faz um a cada 15 dias, mas comece a contar aos pouquinhos a sua história dentro do LinkedIn. E comece a entender o que o mercado pede de estratégia para currículo, para LinkedIn, para se posicionar em entrevista de emprego. E cuide da sua empregabilidade enquanto você está trabalhando. Fiz uma live esses dias contando um case meu.
Eu fui convidada para 28 processos seletivos em 6 meses. Mas por quê? Porque eu cuidei da minha empregabilidade. Eu parei, eu ainda estava trabalhando e eu entendi o que eu precisava fazer para cuidar da minha empregabilidade. Na época, eu entendi que eu precisava aprender inglês, mas eu parei para pensar isso, entendeu? Eu parei para analisar. Várias questões me levaram a entender aquilo, mas é isso que as pessoas têm que fazer hoje. Parar para pensar o que é o diferencial na posição delas, o que elas têm que focar nesse momento. E aí, dar foco para isso e começar a se posicionar nas redes sociais. Eu acho, Maria, que as pessoas se esquecem de que o cargo é da empresa. Ótimo ponto. Mas a ótimo. carreira é dela. Perfeito, perfeito. Você falou uma frase que eu nem ia trazer aqui, que tem lá nas minhas redes. A carreira é sua, não é da empresa. E aí eu escuto muito assim, a empresa não me dá nada. Mas você tá lá, não tá? Você tá aceitando trabalhar aí, é um contrato de trabalho. Então, se a empresa não está te dando nada, ou você cuida da sua empregabilidade para ir para uma que vai te dar alguma coisa, ou você começa a fazer por você, porque a carreira é sua. Quando você for embora dali, você vai levar com você tudo que você construiu, tudo que você fez. A carreira é sua e não da empresa. Eu já escutei assim também. Não, Marissa, mas será que eu não estou sendo falsa com a empresa? Não estou indo contra os meus princípios em, tipo, ficar cuidando da minha empregabilidade, estar trabalhando? Não, gente, esquece isso. Esquece isso. Você tem que ser um profissional desejado mesmo, sabe? E eu te falo mais. Quanto mais você aprender a se posicionar, quanto mais você gerar resultado, quanto mais você for entregue, quanto mais você fazer as coisas acontecerem dentro da sua empresa, você vai ser visto lá também. E esse movimento faz isso acontecer. Entendeu? Então, assim, cuide da sua empregabilidade. Você não está sendo... você não está indo contra os seus princípios, assim. A gente, enquanto profissional, tem que cuidar da nossa carreira. E a gente tem que falar também, tá? Eu também sou a favor, assim, não estou satisfeito, chama o seu líder para conversar. Dá clareza para ele do que não está legal. Também não acho legal só reclamar, só murmurar, só criticar. E também não dá oportunidade da empresa que você está tentar fazer algo por você. Ou não traz soluções também, né, Mari? Porque aí a gente fica reclamando, mas a gente também... Não faz nada. Não traz solução nenhuma, né? Não faz nada. Então, assim, eu sempre falo, é um contrato de trabalho. Emprego é um contrato de trabalho igual vários contratos que a gente tem na nossa vida. E aí, tem que estar bom para as duas partes. Se não está bom para você, o que você já fez para mudar? O que você já fez para melhorar? O que você já fez para tentar resolver? Né? Dentro de onde você está, não teve solução? O que você vai fazer para fora? Então, você tem que agir, você tem que fazer. Isso aí. Né? Mari, e para a gente caminhar aqui para o fim... nossa, dava para render aqui. Dava, tem tanta coisa que eu queria ter comentado. Mas a gente marca uma segunda. Vamos. Como é que as pessoas podem te achar, esses profissionais que querem se despertar para essa empregabilidade que você mencionou, que querem melhorar o LinkedIn ou começar a usar, porque eu sei que tem muita gente que não está lá, que querem transicionar, enfim, esses profissionais que precisam do que você tem para oferecer, como é que eles podem te achar? Ótimo. E fala um pouquinho mais do que você faz para... Perfeito. Que as pessoas possam... Até olhar para eles agora, isso né? Aí, fica à vontade. Bom, gente, hoje eu tenho um foco muito grande, né? Específico para profissionais, né? Pessoas que estão desempregados, estão buscando recolocação, que querem transição de carreira, que querem, né? Ou até mesmo que querem assim, eu não sei o que eu quero, então bora. Eu te ajudo a entender também essa parte. Eu te ajudo a descobrir. Mas hoje eu tenho um método, né, que eu falei um pouquinho sobre ele, que é o RCP, que através desse método eu te ajudo a se reposicionar no mercado de trabalho. Então, eu tenho alguns produtos digitais que podem te ajudar e tem também a minha mentoria individual, que aí nessa mentoria individual eu pego na mão mesmo. A gente fica ali juntos por mais ou menos 7 meses. 4 meses, desculpa, e eu pego na sua mão. E o meu produto digital, que é um produto que está já nas plataformas aí, você também tem minhas mentorias, só que a diferença é que ele é em grupo, ele não é individual. Então, depende muito do que o indivíduo quer, né? Uhum. Mas os dois atendem e tratam ali a dor de verdade, assim. Gente, eu sou muito apaixonada pelo meu método, eu poderia ficar aqui falando horas, porque realmente eu construí com muito carinho, sabe? Assim, eu... peguei tudo que eu já fiz ao longo da minha trajetória, da vida. E é isso. Eu não sou uma consultora de recolocação que só pega o seu currículo e passa por um papel e deixa ele bonito. Não. A gente transforma em histórias. Esse é o meu propósito, assim, o meu objetivo.
E aí, me sigam nas redes sociais, assim. Eu posto muito conteúdo de valor no meu Instagram. Tem muito conteúdo lá, gente. Tem mesmo. @Maressamarra, né? Eu até falo, gente, não tem condição agora de investir num programa de recolocação, numa mentoria de carreira? Entra nas minhas redes sociais. Maratona todos os meus conteúdos gratuitos. Tem muito conteúdo lá no meu YouTube também, meu canal do YouTube, @Maressamarra. Tem, assim, muitas lives que eu já fiz e que eu não tirei. Teve um dia que uma profissional chegou perto de mim e falou assim: Mari, sabe por que eu te contratei? Porque eu entrei lá no seu YouTube, eu fiz todo o meu currículo com o que você ensinou, achei sacanagem. Eu juro. Ela falou, eu falei, nossa, eu tô fazendo tudo o que ela ensinou de graça. Ela vai me entregar muito mais coisa. Realmente eu entreguei, a gente fechou uma mentoria. Mas eu também não acho ruim isso, não. Acho que gera valor, sabe? Com certeza. Então, pode me achar no meu canal do YouTube, pode me achar no meu Instagram, @Maressamarra. E no meu LinkedIn, com certeza, vocês precisam estar lá. Meu LinkedIn também é Maressa Marra, é tudo Maressa Marra, tá? Só acessar minhas redes sociais, lá tem link para vocês irem para minha página de vendas, lá tem link para vocês acessarem. Tem módulos do meu produto digitais que são gratuitos também, para as pessoas poderem conhecer meu trabalho. Então, vai ser uma honra ajudar todo mundo aí na trajetória. Aí, gente. E os canais também vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, se você está vendo pelo YouTube. Se não, só procurar lá nas nossas redes, que vai ter corte desse episódio. Vai ter tudo. Vai ter marcações. Então, vocês podem procurar a Marê, famosa Marê. Marê. Para ajudar vocês aí. Isso aí. Certo? Muito bom. Adorei estar aqui com você, Obrigada por ter vindo. Foi maravilhoso. Amei. Temos muita conversa ainda. Temos. A gente pode fazer vários podcasts, assim, para cada coisa. Currículo, LinkedIn, não é? Aí, ó, se vocês quiserem... Marquem Coloquem, aqui embaixo, gente. Comentem, porque é pra gente saber, Exato. né? Se eles querem esse conteúdo, a gente traz Maré de volta. Exatamente. Obrigada, mas eu amei. Maré, muito obrigada. Foi maravilhoso. Nossa, tem muita coisa ainda pra gente conversar, mas vai rolar mais um encontro depois. Bom demais, bom demais. Foi uma prosa daquelas, né? Foi. Só faltou o cafezinho doce de leite. Mas, pessoal, e você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo, enfim, em todas as nossas plataformas, não se esqueçam que toda segunda-feira, às 19 horas, tem vídeo novo no YouTube e áudio no Spotify, além dos cortes aí em todas as plataformas, Kawaii, TikTok, Instagram e por aí vai, tá? Espero vocês. Conte para nós o que vocês estão achando dos episódios. Se vocês querem mais episódios com a Maré, aí, ó, a gente falar como construir um LinkedIn de sucesso, um currículo de sucesso, me deixem saber aqui embaixo e a gente se vê toda segunda às 19 horas. Um beijo, até lá. Tchau.